Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Martins e hoje, em 1080 segundos, tenho um novo convidado. É ele, António Capelo. Desde já quero lhe agradecer por aceitar este desafio. Obrigado, eu. E para quem não conhece o António Capelo, quem é o António Capelo? É um tipo como outro qualquer. Quer dizer, eu apareço um bocadinho mais dentro da casa das pessoas por causa da televisão. Fora isso, sou um cidadão normal. Quer dizer, acho que este Presidente da República, que se chama Cavaco Silva, nunca foi o meu Presidente da República. Portanto, se há alguma coisa que me possa distinguir dos comuns dos mortais é que eu não tenho Presidente da República neste momento. Portanto, fora isso, tudo o resto é normal. Onde é que nasce essa sua paixão, ou neste caso a tua paixão, por as artes? Ora bem, desde muito pequeno que de alguma maneira eu sentia necessidade de comunicar com os outros, ou através das histórias, aquelas coisas que todos nós quando somos miúdos temos, através dos jogos. Sabes que o teatro nasce, e como se diz até em inglês, em francês, representar é jogar, não é? É fazer de conta. E essas coisas que em nós se instalam muito, muito cedo, quando somos muito novos, depois tendem a crescer em alguns sentidos ou não. No meu caso, e até porque eu... logo a seguir ao 25 de Abril tinha apenas 18 anos, o que é uma idade ótima para viver uma revolução. Sentia muita necessidade de comunicar com os outros, de partilhar com os outros coisas. E o teatro foi, durante muito tempo, a maneira como eu consegui fazer isso. Ainda tive dúvidas, a uma determinada altura da minha vida, se deveria seguir a música, se deveria ir pelas artes performativas, até que me instalei, de facto, de vez no teatro. E como sou um tipo de... um bocadinho... de ideias fixas, digamos assim. Sou um carneiro daqueles mesmo. Já somos dois. Portanto, já sabes do que é que eu estou a falar. Achei que o teatro poderia ser, na relação que eu tinha com a vida, poderia ser a melhor maneira de eu estar com os outros e de comunicar com os outros. Porque, como sabes, o teatro é uma arte das artes, não é? É a primeira de todas elas, e dentro do teatro tu tens uma panóplia enorme de formas de comunicar e de te ligar aos outros que são muito diversas. Até esse nível costumo dizer que o teatro é também, enquanto atividade profissional, uma atividade muito lucrativa, se quiser. Lucrativa não direi, porque não é, mas muito rentável do ponto de vista financeiro. Na perspectiva de dizer, quando fazes um espetáculo de teatro, dás trabalho a coladores de cartazes, a costureiras, a pintores, a eletricistas, a carpinteiros, a atores, a designers gráficos, etc, etc, etc. Quem vem ao teatro janta no restaurante ali ao lado, enfim. Há aqui uma dinâmica muito grande, mesmo do ponto de vista da economia, que os nossos políticos, ou alguns dos nossos políticos, parece que também nunca perceberam. Portanto, esta panóplia enorme de atividades que o teatro permite é, de alguma maneira, ou seria, ou poderá ser, e era para mim na altura, a maneira de eu me ligar ao mundo através de um faz de conta que, não sendo o mundo, era a forma como eu olhava para ele. Eu tenho como princípio a ideia de que o teatro não é a vida, mas é a maneira como eu olho para a vida. E todas estas atividades que eu toquei durante muito tempo no teatro, porque eu fiz música para teatro, traduzi espetáculos, ensinei espetáculos, e fui basicamente ator durante muito tempo, e professor, evidentemente, também durante muitos anos, tudo isto serviu exatamente para aquilo que para mim era fundamental, que era comunicar com os outros. Não escrevi livros, não é? Não escrevi livros, falei pelos livros dos outros, mas de alguma maneira dei esse meu cunho, aquilo que eu acho que era importante no sentido do meu desenvolvimento como ator, dei esse meu cunho à visão que essas pessoas tinham do mundo. Qual é a grande diferença que tu vês atualmente de fazer teatro hoje em dia e há 20 anos atrás? Se é que ela existe. Eu para o ano faço 40 disto, portanto posso-te recuar mais ainda se quiseres. Quer dizer, o mercado abriu bastante. Quando falamos do mercado das artes performativas, ou se quiseres, das artes de representar, não é? Há 30 ou 40 anos atrás praticamente não havia ficção na televisão, não existia, não é? Não havia mercado de ficção televisivo, a publicidade era muito pouca. Praticamente não se dobrava, ainda hoje dobra-se muito pouco também. Porque tudo isto são atividades que os atores podem desenvolver, não é? O cinema praticamente não existia, desde os anos 40, a partir dos anos 40, que o cinema português teve uma espécie de um boom, a partir de uma altura aquilo parece que caiu num buraco e desapareceu. Portanto, isso abriu muito.
Depois, por outro lado, nasceram muitas escolas de teatro, o que é muito bom, porque as pessoas podem sair das escolas com maiores capacidades técnicas e podem exercer a sua profissão de uma maneira mais produtiva. Mas o que fundamentalmente, e eu penso que hoje é substancialmente diferente, é a maneira como olhamos e como fazemos, não é? Desde o Brecht dos anos 40, 50, 60, até hoje houve um grande desenvolvimento das artes performativas e das artes de palco. A ideia da caixinha surpresa desapareceu. Hoje em dia tu vais a um espetáculo de teatro e olhas para aqui e tu vês a panóplia, tudo se mostra. Hoje em dia os atores trabalham sobre muito mais, não sobre a ideia, se quiseres, aquela ideia um bocadinho colada à ideia da interpretação, que é a construção da personagem. Eu acho que isso hoje, de alguma forma, já não existe, não é? O que tu vês são atores a desenvolver uma atividade profissional dentro daquilo que eu te dizia há pouco, dentro da perspectiva do que eles acham que é importante, a sua visão sobre aquilo que eles estão a fazer. Digamos que para isso o Brecht foi muito importante, depois o Beckett, etc. Mas e isso mudou muito, isso é o que talvez mais mudou de há 40 anos para cá, não é? Hoje praticamente tu não vês cortinas de boca nos teatros, isso praticamente é uma coisa que parece do século XIX, embora ainda seja do século XX, não é? E o que tu vês hoje, ao contrário do meu tempo, é que tu vês pessoas muito mais bem preparadas em cima do palco. Muito mais bem preparadas, que têm uma resposta técnica muito melhor, porque andam nas escolas, porque depois intelectualmente também são muito mais desenvolvidas, porque o mundo hoje é muito mais exigente a esse nível. Tu ou sabes, ou tens de saber, ou corres o risco de não ter nada para dizer a ninguém, não é? Portanto, é preciso adquirir saber para depois conseguir comunicar isso com os outros. O que é mais fácil para ti, fazer televisão ou teatro? Essa é a velha pergunta. Não há questões de facilidade, não é? Há questões de abordagens completamente distintas, não é? O que é importante é que tu, em tudo o que fazes, possas retirar para ti dividendos que acrescentem depois na tua atividade, que te acrescentem qualidade. Não é? Por exemplo, o que eu trago para o teatro, que às vezes pergunto, será que tu trazes para o teatro alguma coisa daquilo que tu aprendes a fazer, por exemplo, novelas, não é? Claro que trago a agilidade de ser capaz de fazer, porque quando tu fazes televisão, tu trabalhas muito depressa. A máquina é uma indústria, é uma máquina, uma espécie de uma máquina trituradora que te obriga a ser muito rápido, não é? E essa agilidade, de alguma maneira, de interpretar, que a ficção televisiva te obriga, pode ser importante e interessante se tu depois trouxeres isso para o palco. Lembro-te, por exemplo, que há 30 ou 40 anos atrás nós andávamos 3 ou 4 meses a ensaiar um espetáculo até ele estar pronto. Hoje, mês e meio é mais que suficiente. Essa agilidade, eu acho que de alguma maneira a televisão contribuiu de alguma forma para isso. E evidentemente que o contrário, como é óbvio, também está presente, porque não há escolas de atores de televisão ou de atores de cinema, há escolas de teatro, não é? É no teatro que se aprende tudo. O teatro é uma espécie de casa-mãe, a partir da qual se emana para outros sítios, se atira para outros sítios, mas é no teatro que tu aprendes. Depois a maneira como tu fazes televisão, o cinema é a forma como tu adequas aquilo que tu aprendeste, mas o que é essencial do ponto de vista do teu trabalho como ator está lá. Não é? Depois é só adequar. Falas mais baixo porque tens uma câmara, tens um microfone, não precisas de projetar a voz, mas o projetar a voz, o trabalhar a articulação, etc, tudo isso é importante, porque é importante que as pessoas percebam aquilo que tu estás a dizer quando tu estás a dizer. Não é? E é por isso que um ator de teatro é sempre mais eficaz quando está a trabalhar em televisão, porque sabe o que está a fazer, porque essa é a sua profissão. É como tu, quando queres fazer uma casa, não vais buscar um carpinteiro para te assentar cimento, não é? Claro. Pois, cada macaco no seu galho, como nós costumamos dizer. E então, nessa perspectiva, eu não tenho dúvida que os atores os atores de teatro, quando estão a fazer televisão, são mais eficazes que os outros. E as produções podem demorar tempo a perceber isso, mas acabarão sempre por perceber. Nem que seja a velha tendência de água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, né? E eles acabam por perceber isso mais cedo ou mais tarde e, de alguma maneira, vão percebendo isso. Surgem-me aqui duas questões interessantes e também em áreas diferentes. Qual foi a personagem que
te deu mais gozo de trabalhar em teatro e em televisão? É muito difícil. Eu costumo dizer, quando me fazem essa pergunta, direi sempre: a que mais gozo me deu, não sei exatamente qual, mas a que mais gozo me há de dar, há de ser a próxima que eu vou fazer. Porque tu vives sempre na ânsia daquilo que vais fazer a seguir. Porque é um bocadinho assim, também costumo dizer um bocadinho isto aos meus alunos, só quando tu assumes por inteiro que tu tens algumas incapacidades que não te deixam fazer, e a arte de ser ator é a arte de fazer, até mais do que de pensar, mas é a arte de fazer, atuar, agir, né? A ação, reação, talvez muitas vezes até mais reação do que ação. Mas essa arte é uma coisa que te faz andar, porque tu sonhas um papel, imagina, tu tens um papel para fazer, tens o Macbeth, para te dar um exemplo de uma coisa que eu já fiz, tens o Macbeth de Shakespeare para fazer. Tu imaginas coisas para um determinado monólogo, não é? A determinada altura. Tu estás em casa e imaginas, e no momento que tu vais fazer, aquilo que tu consegues fazer fica sempre aquém daquilo que tu imaginaste. E isto é extremamente... é terrível, isto é terrível, não é? Porque te limita a tua capacidade de fazer, te inibe na capacidade de agir, tu coloca questões de que tu afinal não és, não consegues, mas ao mesmo tempo lança perspectiva de coisas para o futuro que é, eu não consigo fazer, mas eu assumo que não consigo fazer e faço. E hei de experimentar sempre, e hei de viver sempre nesta ânsia de eu não consigo, mas eu hei de conseguir. Bom, até ao fim dos teus dias, não é? No fundo, é quando tu assumes esta incapacidade de dizer eu não sou capaz de fazer, do ponto de vista criativo, aquilo que eu imaginei que seria capaz de fazer, e eu tenho a lata, a desfaçatez de fazer e de me pôr em cima de um palco e a representar para uma série de pessoas, que isto é preciso ter lata e desfaçatez. A partir deste momento, tu consegues evoluir, tu consegues andar, tu não ficas ali parado. É como se tu escrevesses um romance e o lesses depois de escrever e achasses que aquilo era uma porcaria, que é aquilo que nós achamos sempre, não é? Quando gravas a tua voz pela primeira vez e a ouves, dizes, não, isto não é a minha voz. É, exatamente. Porque tu tens de ti uma noção que não corresponde à realidade. E no momento que tu começas a debater com isso e a perceber, merda, eu afinal não consigo, eu afinal fiquei aquém. Mas apesar de tudo, assumes isso, tu aí tu consegues andar. Mas não será porque lançamos a expectativa muito alta? Não sei, cada um lança a expectativa para si próprio, não é? Agora, o que eu acho sempre é que o que te faz andar é a tua imaginação, faz-te andar, mas o que tu fazes aqui não é propriamente a tua imaginação, é a tua realidade. E a tua realidade, a maior parte das vezes, está aquém da tua imaginação. E ainda bem que assim é, porque assim tu vais andando, e has de andar até ao fim da tua vida a dizer, quando eu fizer o Macbeth finalmente como eu quero, e nunca has de conseguir, não é? Consegues com facilidade sair das personagens ou costumas utilizá-las? Já te disse, no teu dia-a-dia? eu não entro nas personagens. Essa coisa da construção da personagem, de que eu entro na personagem, de que eu sou a personagem, isso é uma conversa Não, eu estou a dizer no sentido... na qual eu não acredito. Agora, não, o que eu consigo fazer é uma coisa muito simples. Quando faço televisão, por exemplo, só para teres uma ideia, quando faço televisão, imaginas, num dia faço 40 cenas, não é? Que é muito, como deves calcular, não é? E a verdade é esta, eu decoro de um dia para o outro essas 40 cenas, não é? Tenho essa agilidade de fazer, como te dizia há pouco. E no momento em que eu faço as cenas, eu acabo de fazer as cenas e faço uma espécie de ligação à terra e esqueço. Se eu meia hora depois tiver que repetir uma das cenas, eu já não sei o texto. Eu tenho de andar para trás, tenho de voltar a estudar. Não é? O que significa que aqui tens de ter a capacidade de fazer e desfazer, fazer e desfazer, fazer e desfazer. E o teatro nisso também ajuda muito hoje em dia. Não é? As narrativas hoje não são tão lineares quanto eram há uns anos atrás. Não é? Tu hoje, mesmo na escrita dramática, tu podes ter narrativas que são entrecortadas, que não são lineares, quer dizer. E nessa perspectiva tens de ter a capacidade de estar lá em cada momento. E o cinema ensina isso. Não é? Tu não tens continuidade no cinema quando filmas, não é? Eu vou dizer filmes, embora hoje em dia já quase toda a gente grave. Tu não tens continuidade. E aquilo que se chama o raccord do guarda-roupa, o raccord do movimento, etc, etc, tem que estar lá, porque é uma coisa técnica, mas os raccords emocionais tens de ser tu a controlá-los, não é? E nessa perspectiva tens de ter a capacidade de fazer e desfazer, fazer e desfazer, fazer e desfazer. E o teatro ajuda-te também nisso. E isso é uma coisa que tu trazes do cinema, ter essa capacidade de teres uma cena que dura 3 segundos, ou 10 segundos, ou 20 segundos, e tu tens que dar tudo
nesses 10 segundos, porque aquilo não tem mais, não é? E ter essa capacidade num momento muito pequeno, tu fazes, não é? E depois logo assim tu deitas fora para fazeres outra coisa, porque não é seguida, não é? Não há ali uma construção linear de emotividade, etc, 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 não é? Imaginas, tens uma cena de pancadaria, não é? E depois da pancadaria, acaba a pancadaria, tu vais à tua vida. Obviamente que tu calculas, imaginas, vais gravar, a primeira cena que gravas é a saída da pancadaria. E tu começas a pensar, mas como é que eu vou estar depois de andar à pancada? Tens de ter essa capacidade, não é? De fazer ao contrário. E esse é o grande desafio que os atores têm de ter. É de eles serem capazes de controlar as suas próprias emoções em cada momento e em cada momento adequá-las àquilo que estão a fazer para que aquilo seja minimamente equilibrado. Para quando fizeres uma montagem, aquilo ter uma narrativa que seja, digamos, emocionalmente não comprometedora para ti, não é? Qual foi a pessoa que mais te ensinou dentro do teatro? Também não sou capaz de dizer. Eu trabalhei com imensa gente, e ultimamente tenho trabalhado com uma pessoa com muita regularidade, com quem gosto muito de trabalhar, que é um senhor chamado Kuniaki Ida, que é um japonês. Foi teu professor. Com quem gosto muito de trabalhar, com quem tenho uma relação muito próxima, porque percebo muito claramente a linguagem dele, porque é uma linguagem mesmo do teatro, sabes? Aquela coisa que é preciso mexer na porcaria, nem? É preciso mexer na terra, para que a terra tenha cheiro e tenha... E eu gosto muito disso. Gosto muito disso. E gosto muito de... Sei lá, a última coisa que fiz com ele foi o Édipo, a tragédia grega. Eu lembro-me de determinada altura andar desesperado a fazer uma cena qualquer, aquelas tais cenas que a gente pensa que vai fazer e depois elas nunca saem como a gente quer, não é? E tu andas desesperado a ver se te agarras a alguma coisa e não consegues. E de lhe dizer, eu não consigo, aqui qualquer coisa onde para aqui parece um náufrago que se vai afogar, que se quer agarrar a uma boia qualquer e não é nada, não é? Só a água. Moral da história, ou eu morro aqui afogado ou tu me safas disto. Pronto, ora aí está, é uma boa imagem para trabalhar na cena. O desespero, não é? O desespero de alguém que quer, neste caso concreto, vir à tona e respirar e não tem onde se agarrar, não é? Portanto, eu gosto muito desta coisa de andar a mexer, de andar a fazer, de andar a experimentar. Eu gosto muito de ensaiar. Mais do que fazer espetáculos, eu gosto de ensaiar. Porque eu gosto do risco, porque eu gosto da experimentação, porque eu gosto de bater com a cabeça na parede e voltar a repetir se for caso disso, né? Os franceses e os espanhóis dizem repetir, não dizem ensaiar. Repetir. Portanto, eu gosto muito disso, mais do que depois coisa certinha de estar no palco todas as noites a fazer, né? Se bem, obviamente é sempre diferente, mas o que me agrada no teatro, o que me agrada na interpretação, é andar a experimentar, a mexer em alguns dos... Eu fiz grandes personagens de teatro, eu fiz o Macbeth, eu fiz o Édipo, eu fiz o Tartufo, eu fiz o Dom Juan de Molière, já fiz grandes personagens, alguns deles uns facínoras, etc. Gosto de mexer na merda, sabes? Que eles foram, que eles são, não é? Portanto, é disso que eu gosto, e disso é os ensaios que a gente faz, tem. O que é que tu ganhaste no teatro e perdeste no teu dia-a-dia? Olha, é assim... Eu, no dia-a-dia, por causa do teatro, não perdi nada, só ganhei. Porque eu costumo dizer que o teatro me ensinou tudo. Eu, mesmo do ponto de vista, se quiseres, de uma ideia de saber, né? Por exemplo, eu deixei de estudar filosofia para vir para o teatro e às vezes pergunto-me, porquê é que eu nunca acabei o meu curso de filosofia? E a resposta é simples, porque eu não tive necessidade disso. O teatro ensinou-me isso depois. E o teatro ensinou-me mais que filosofia. O teatro ensinou-me história, ensinou-me matemática, ensinou-me tudo, não é? E ensinou-me uma coisa que é fundamental, que é viver em sociedade. Eu também costumo dizer que acho que os atores têm de ir sempre à frente na manifestação. E porquê? Porque eu acho que eles têm de ser mais conscientes que os outros. Porque eles são, em algum momento da sua vida, o paradigma que os outros devem ser. Porque quando estão em cima do palco, a representar seja quem for, não é? O tal fascínio, ou o que tu quiseres, eles têm de ter a capacidade de entender aquelas personagens. De as entender, não é de serem elas, não é? Mas de as entenderem. Os atores têm um defeito terrível, que é a necessidade de defender pontos de vista dos seus personagens, mesmo quando os seus personagens são fascínoras como o Hitler, não é? Mas têm uma absoluta necessidade de perceber porque é que esta pessoa agiu assim. Porque é que alguém matou 6 milhões ou mandou matar 6 milhões de seres humanos, de judeus? Porquê?
O que é que lhe ia na cabeça? E nós temos necessidade de tentar perceber isto. Obviamente não só a maldade, como é evidente, não é? Quando falamos do Romeu e Julieta também tentamos perceber a dimensão daquele amor, não é? É por isso que eu gosto dos gregos e das tragédias. Nos gregos, ainda ontem fui ver uma Efigénia ali ao Nacional. Eu gosto dos gregos porque os gregos são maiores que nós. O amor é maior que o amor humano. Não são domésticos, sabes? O teatro não é uma coisa... Domésticos é a cozinha, não é? A cozinha é um ato doméstico, do que eu gosto imenso, não gosto de lavar a louça, mas gosto imenso de cozinhar. Mas o que eu digo é, o teatro está para além disso. E estas personagens estão para além disso. Ora, mexer nisto, vasculhar nisto, andar à volta disto, é sempre muito bom para tu te formares como ser humano. Portanto, ainda à tua pergunta, eu não perdi nada lá fora, porque aqui dentro eu ganhei tudo e estendi tudo para lá. Isto tornou-se uma paixão ou um amor para ti? Qual é a diferença entre paixão e amor? É evidente que é um amor, porque já dura 40 anos. Se fosse uma paixão, já podia ter passado, não é? Não. É um amor apaixonante, não é? É uma coisa que persiste. Que é uma coisa engraçada, porque eu posso estar um tempo sem fazer teatro, mas tu notas que eu, quando começo a falar, há aqui um entusiasmo. O que eu mais gostaria agora, se calhar, chegasse aí o cognac e a gente começasse a quiser uma coisa qualquer. Pronto, experimentar e tal. Nem que seja só uma cena, uma cena paradigmática qualquer, de um texto qualquer. Anda ali à volta. E agora porquê isto? E porquê não aquilo? Porquê aquele outro? Percebes? E questionar. Eu lembro-me agora no Édipo, que é um personagem fabuloso, não é? Que é o homem que questiona a verdade, mesmo que essa verdade o destrua, que acaba por destruir, não é? E no momento em que percebe tudo isso, não se deixa castigar pelos deuses, castiga-se a si próprio, não é? Fura os olhos e... Essa dimensão do humano mais exemplar, não é? Porque são exemplos para nós, não é? Por isso é que eu te dizia que o Cavaco Silva não é meu presidente. Não é exemplo para coisa nenhuma para mim, não é? Mas estes exemplos que o teatro, que eu tenho aprendido no teatro, ajudam a formar-me como ser humano de uma maneira que eu não tenho dúvidas que é mais grandiosa, digamos assim, sabes? Os personagens são sempre maiores que nós, não é? Tentar entendê-las acrescenta qualidade à nossa vida. Quais foram os principais valores que o teatro te transmitiu? Solidariedade, partilha, verdade, essas coisas todas que têm a ver com a definição de que é viver em sociedade e que são fundamentais. Liberdade, essas coisas todas. Por exemplo, ainda hoje falava com os alunos de manhã por causa de uma cena muito simples que estávamos a trabalhar e que tinha a ver com um professor que acusa um aluno de ter roubado e que não pode roubar, porque quem rouba hoje mata amanhã, enfim, uma cena muito simples. E isso, de repente, extravasa para esta ideia, que eu acho muito mais vasta que os miúdos que têm 14, 15 anos têm que começar a aprender, que é que a justiça é um bem fundamental da nossa vida em sociedade, não é? Assim como a liberdade, e que deve ser preservado. E que, de facto, da maneira como vivemos hoje, por exemplo, temos que questionar muito esta questão de como é que se exerce a justiça na sociedade portuguesa, como vivemos hoje. Como é que é possível que uma pessoa que andou a roubar milhões seja capaz de estar em sua casa, ou agora se pagar mais uma calção de 3 milhões, até nem precisa ficar em casa, já pode sair para a rua. E um tipo que vai roubar ao supermercado 1 litro de leite para dar ao filho que não tem, é preso e está preso na cadeia. Como é que é? E tu vais dizer, mas ele roubou, deve ser preso, porque há regras. Ok, mas uma coisa são regras, como é que isto se manifesta na vida das pessoas? Que direito? Como é que as pessoas vivem, se sentem que um direito que é de todos, que é o direito à justiça, não é um direito igual para todos. É a mesma questão da liberdade. Há direitos que são fundamentais. Isso eu aprendi tudo no teatro, é evidente. Não é? Porque, como te dizia há pouco, o teatro ensinou-me tudo para a vida. Ensinou-me essas coisas que são fundamentais. E sobre as quais não prescindo de forma nenhuma, nunca, de forma alguma. E é muito frequente ver-me, por exemplo, quando eu falo das manifestações, poder ver-me à frente das manifestações, porque eu acredito piamente naquilo que estou a dizer. E acho que isso é importante, não é? Porquê? Porque é fundamental. Não, às vezes as pessoas pensam que nós já conseguimos tudo, não é? Já nos deram tudo, já temos tudo. Não, é preciso permanentemente estar alerta e a lutar por aquilo que para nós devem ser coisas fundamentais da nossa vida. Não é? A justiça é uma delas, não há dúvida nenhuma. Não é?
Qual era aquela pessoa que tu gostarias de contracenar um dia que nunca o fizeste? Não sei lá. Há muita gente. Há muita gente com quem nunca contracenei, há muita gente com quem nunca vou contracenar. Há muitos personagens que já não faço, não é possível vir a fazê-los, não é? Não podes fazer o Hamlet, já foi, já passou a idade. Há muita gente com que gostaria muito ainda de ter tempo de fazer uma coisa com a Eunice Munhoz, mas não vou ter, nem, acho que já não tenho tempo. Mas gostava muito de fazer uma coisa com ela. Porque a conheço muito bem, mas nunca me cruzei com ela profissionalmente, que é uma coisa estranha. Nem no cinema, nem na televisão, nada. Gostava muito de trabalhar um bocadinho com ela. E, obviamente, gostava muito de fazer uma cena com Marlon Brando só para desancar no Marlon Brando. Aldrabão de Marlon Brando. Que era gigantesco na sua aldrabice, não é? Que era extraordinário. Que é aquelas coisas que tu vês, que tem aquela capacidade de estar a fazer uma cena de um filme como se estivesse a ensaiar aquilo que a gente gosta, não é? E aquilo fica lá como se fosse um ensaio. E é genial. Não é? Porque não está organizado segundo os cânones, não é? Porque ele não levava isso a sério. E então, sei lá, lembro-me do Apocalipse Now, ele tem um monólogo, que nunca soube uma palavra do monólogo, que o Coppola estava doido, não é? E ele na altura estava lá a fazer, à procura das palavras, está à procura do texto, sabe o texto, e fazia reverter tudo a seu favor, tudo a seu favor. Tudo a seu favor, que é outra coisa que tens de estar sempre a dizer aos teus alunos. Tiveste um acidente, tropeçaste e que faz isso reverter a teu favor. Que isso acrescente mais-valia à qualidade do teu trabalho. E não pelo contrário, não é? Isso aí ele era perfeito, não é? Perfeito. Porque era aquilo... Era uma espécie de uma sanguessuga, nem venha a nós. Parece que não havia mais nada à volta. Um eucalipto. Estás a ver? Marlon Brando, o eucalipto deu representação. Nunca tinha pensado semelhante coisa, mas olha, podia ser. Diz-me uma coisa, qual é a grande diferença que tu vês hoje em dia os alunos em relação a 5, 10 anos atrás? Que tu tens? A escola tem 25, portanto eu já ando aqui nesta escola que fundei há 25 anos a dar formação. Hoje em dia eles chegam cá muito mais novos, por um lado, e chegam cá com muito menos referências, ou com outras referências. Não são menos, são diversas, são diferentes. Diríamos sempre que quando a escola se formou, por exemplo, para nós era importante que os professores fossem modelos para os alunos. E modelos, porquê? Porque eram pessoas que exerciam a profissão regularmente e que os alunos poderiam ver no palco. E que deveriam ser modelos, não é? Hoje em dia isso praticamente não acontece. Hoje em dia, os miúdos chegam aqui a saberem menos nesse sentido, a terem menos referências sobre o que é o palco e, no fundo, parece que temos que os ensinar desde o primeiro ano até o terceiro, de que isto aqui é o teatro. Não é escola para formar meninos bonitos ou meninas bonitas, não. É para formar, acima de tudo, seres humanos. Né? E seres humanos que depois, na sua atividade, possam ter qualidade. Né? Mas antigamente havia já... É como se os alunos entravam na escola com um saber que nos obrigavam a questionar de uma outra forma. Hoje é completamente diferente. O fascínio que eu tenho hoje, que eu tinha nessa altura, é porque os alunos te lançam desafios, né? Lançavam desafios, até do ponto de vista intelectual, que hoje não levantam, mas hoje tens um outro fascínio, que é vê-los crescer, porque eles chegam muito imberbes, não é? É como se fosse uma espécie de uma semente que lançaste à terra e começas a vê-la a crescer. Há 20 anos atrás, não. A árvore já estava lá, só começavas a ver nascer o fruto. Aqui não, aqui começas a ver ainda a árvore, não é? O que significa que hoje em dia tu fazes 3 anos aqui numa escola como esta, que é uma escola profissional, e digamos, para te criar assim uma espécie de uma imagem, lançámos a semente à terra, a árvore cresceu, mas ainda não deu fruto. É preciso que eles continuem a estudar para dar fruto. Há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, a sensação que eu tinha é que eles chegavam cá já era uma espécie de uma árvore. E nós tínhamos de trabalhar para que eles dessem fruto. É um bocadinho diferente, não sei. Ou seja, era só podar, quase. Se quiseres, porque é preciso podar também, senão não dá nada, não é? Pois. Sim, eu da agricultura, eu arranjo aqui umas metáforas, mas depois...
Mas sim, era isso. Onde é que dar à vizinha e tal, e ela dá lá o fruto. E depois, não deixar amadurecer demais, não cai de podre, não é? Porque também se o fruto amadurece demais, apodrece e cai e não tem interesse nenhum. Essa vivacidade que é manter este prazer, que é quando se chega, tudo é novo, e depois a partir de na altura começas a entrar numa espécie de um rame-rame, não é? E isto começa a descair, é como os anos, não é? As carnes começam a descair, começa tudo a ficar flácido. Bom, aqui é preciso manter essa jovialidade, digamos assim. Como é para ti reconstruir este espaço que nos envolve e vê-lo passado 25 anos? Bom, ele não tem tantos anos assim, a escola tem 25 anos, mas este espaço aqui é um projeto da escola que tem cerca de 10, 11 anos. O que foi refazer isto tudo? Isto era um espaço completamente abandonado na cidade do Porto, no centro da cidade do Porto. Depois podes dar uma voltinha para ver como ele é rico, porque ele agora, nós conseguimos, ele é património nacional, património classificado. Porque é um edifício do século XIX e é uma espécie de paradigma das artes decorativas do século XIX e aqui tem tudo. Se tu passares, tem pintura, tem estuques, tem imensa coisa. Bom, o que nós queríamos fundamentalmente era ter uma escola no centro da cidade. De alguma maneira sempre a tivemos, a escola sempre foi mais ou menos no centro da cidade, mas nunca tivemos um espaço que fosse completamente nosso e que nos permitisse ao mesmo tempo aquilo que eu te dizia há pouco, educar aqui os alunos do ponto de vista da sua educação para as artes, mas ao mesmo tempo educá-los para a sua educação cívica e perceberem que estarem num espaço como este também é uma atitude cívica, porque estamos na baixa de uma cidade que foi durante muitos anos abandonada, que se abandonou o património, que se abandonou a vida, etc, de uma cidade como o Porto e desta zona da Baixa, e perceber que revitalizar um espaço como este, custe o que custasse, e custou muito, custou dinheiro, custou reuniões e ideias e mais ideias. Nós somos uns tesos, não é? No teatro nunca temos dinheiro para coisa nenhuma. E o dinheiro que temos é para fazer teatro. E depois fazemos teatro, ficamos outra vez tesos e andamos sempre assim, não é? E aqui gastamos 3 milhões de euros, não é? Só para teres uma ideia, a última fase de obras disto, que foi o restauro, esta sala teve que ser toda restaurada, não é? Tem pinturas, tem estuques, tem pormenores lindíssimos. Teve que ser toda restaurada e para restaurar esta sala foi preciso arranjar 30 mil euros só para restaurar esta sala, e depois foi preciso restaurar uma outra, e depois outra, e assim sucessivamente, e nós já não tínhamos mais, não era possível, como cálculos nós fizemos isto ainda por cima numa fase em que o país está todo em declínio do ponto de vista financeiro. Andamos aqui numa campanha de restauro a bater à porta de mecenas e as salas, nós conseguimos restaurar as salas como mecenato. Se fores aí atrás dessa cortina está aí o nome do homem que deu o dinheiro para restaurar esta sala, que chama-se António Oliveira, que é um homem de futebol. Portanto, batemos tudo que são portas, não é? Para conseguir só o restauro, estou a falar só do restauro. Todo o resto da obra, da infraestrutura, etc. O que é que custou? Olha, muita união, falar com muito ministro. Há ali uma sala que eu chamo-lhe a Sala das Promessas, depois vais lá ver, eles vêm, a sala é rica, e daí era gira para tirar fotos com jornalistas e fazer promessas. Então toda a gente fazia, eu chamo-lhe mesmo a Sala das Promessas. Portanto, foi preciso ouvir muita promessa não cumprida, foi preciso ganhar a capacidade e a couraça de ouvir isto de muita gente e perceber que aquilo não corresponde a nada, em grande parte, infelizmente, dos nossos políticos, ou dos nossos decisores, ou daqueles que estão em lugares de destaque, mas foi, acima de tudo, nunca esmorecer, percebes? Foi 10 anos de andar. O André sabe mais ou menos, não é? Mas foi, sabes, mas depois é assim. E isto corresponde a quê? É muito simples. Isto corresponde a um projeto de vida. E quando corresponde a um projeto de vida, e tu tens um projeto de vida, tu tens de o fazer, porque é o teu projeto de vida, não é o do vizinho. Tens um propósito. Portanto, os homens que plantem árvores, que façam filhos, que escrevam livros,
Pronto, são projetos de vida. É aquilo que vulgarmente se diz, não é? Bem, este aqui é um projeto de vida. E agora te digo, a minha maior vontade, ele agora que está feito, é ir partir para outra coisa qualquer. Porque, no fundo, aquilo que eu te falava há quase da frescura, não é? Ok, nós andamos durante 10 anos aqui. Agora está feito, o teatro está lá, está aqui este todo, as salas estão, os alunos estão aí, estão a ter aulas, etc. E parece que está tudo feito. E tu não podes deixar esmorecer, não é? Então, já temos mais desafios para além disto. É preciso lançar desafios sistematicamente para que as pessoas não estejam... Sabes, quando a água começa a ferver, se tu desligas o gás, ela... É preciso mantê-la sempre a ferver. Portanto, olha... E no fundo, é isso. Isto foi um projeto de vida e a vida não parou, portanto o projeto ainda há de ter mais coisas para fazer. Falaste em vida e eu vou-te colocar uma questão que tem a ver com a vida. Já algum dia pensaste qual é o sentido da vida? E só os Monty Python é que pensam nisso. Não, olha, eu acho que a vida como teatro é efêmera, não é? Tem princípio e um fim. Portanto, a vida para mim é isso, eu não acredito na vida para além da morte, não acredito nisso, não sou absolutamente ateu do ponto de vista religioso. E nessa perspectiva eu acredito que a vida tem esta duração, independentemente da duração de cada um, mas tem esta duração. E o que tu tens de fazer, quando estás cá, e tens de estar cá em pleno. E esta é que é a vida. É um dia... Há coisas que eu aprendi em sítios estranhos. Eu aprendi no Brasil, e no Brasil não sei, eu fiz uma série em Moçambique há uns anos, e nós estávamos todos instalados numa aldeia de pescadores, que tinham uns resorts sul-africanos e não sei o quê. E nós estávamos todos ali, os atores todos, a equipa técnica, estávamos todos ali. E aquilo era uma aldeia de pescadores, em Moçambique, chamada Tofo. E eu tinha a mania de, quando não gravava, tu não podias passar 24 horas por dia a olhar para o mar, não é? Claro. Ou a ler um livro, também, sempre que não ias gravar, ficavas a ler um livro. E eu já fiquei, ok, é importante ler, sim, mas... Era preciso encontrar outras formas de ocupar o tempo. Então, uma das formas de eu ocupar o tempo era cozinhar para os meus colegas que naquele dia tinham ido trabalhar e eu não. Quando eles vinham ao fim do dia, eu dizia, tenho um jantarinho aqui, venham todos cá, pronto. Portanto, eu tinha de arranjar matéria-prima para fazer os meus jantares. E lembro-me um dia qualquer que saí, fui à praia, ao mar, e estava a chegar um pescador e trazia um peixe. E eu perguntei, não... Só trouxe um peixe, o mar não está a dar. Tem muito peixe. Então tem muito e o senhor só traz um. Não precisa de mais. Só precisava comer aquilo. Portanto, aquilo que se diz e que eu digo aos alunos que é, olha para a vida, percebe, aprende com a vida. Esta frase faz-me logo aprender milhares de coisas, não é? Não precisa de mais, não tem que trazer mais, não é? E tu dizes, olha que engraçado, olha, venho esperto do europeu, da chamada civilização, do consumo, do não sei quê, para chegar aqui e levar uma pancada na cabeça, não é? Porque, de facto, se não precisas de mais, para que é que vais apanhar mais? Portanto, às vezes, e no Brasil também, onde eu passo algum tempo da minha vida, também aprendo que, às vezes, pode ser possível viver um dia de cada vez e viver bem, não é? Qual foi o país que mais te ensinou? Por onde passaste? Por onde passei ou onde estou? Por onde passei, não sei. Já passei por tantos sítios, não é? Eu já te disse, eu não consigo quantificar, como tu fazes-me perguntas para quantificar coisas. Qual é o personagem que eu mais gostei ou qual é o país? Não sou capaz de quantificar, percebes? As coisas têm valor por si, independentemente de serem quantificadas para cima ou para baixo. Têm valor. E em determinados momentos podem ter maior ou menos valor do que noutros momentos. Esta frase, por exemplo, do pescador, bateu-me em cheio naquele momento, não é? E ficou, aliás, as memórias são seletivas, ficou como uma memória e como uma aprendizagem. Mas não te posso dizer que foi aqui que eu mais aprendi durante a minha vida toda, ou que foi em Moçambique que eu mais aprendi. Em todo o lado, se tu fores um tipo atento, tu aprendes coisas, não é? Basta que sejas atento, basta que olhes para as coisas com o sentido de querer aprender com elas. E nessa perspectiva, em todo o lado, está sempre a aprender. Com as pessoas, com os monumentos, com a natureza, etc. Eu tenho uma cerejeira agora na minha aldeia. Não, por acaso até tem uma cerejeira, que no tempo das cerejas se cobre de cerejas. E há uns malfeitores de uns gajos que chegam lá e parece que se riem para mim que me comem as cerejas todas. Portanto,
E eu começo a olhar para aquilo e digo, o que é que eu posso fazer? Nada, deixa alimentar, olha, deixa os gajos. E ficas a saber que me sento a olhar para os gajos e acho divertido. Diverte-me, aquilo diverte-me. Eu acho que eles gozam comigo. Eu tenho que ter prazer nisso, não, vou ser um desgraçado. De um infeliz, não é? Não posso ser. Opa, não como aquelas cerejas, vou comprar outras, olha. Mas ao menos divirto-me com os gajos. Tens de te divertir com a vida também, não é? Lembras-te qual foi o momento mais difícil que tiveste na tua vida que te fez crescer? Não sei. Também, lá está a quantificar, não sei. Esta questão é baseada na onda do crescimento. Tomamos a consciência e não ficamos lá agarrados ao passado. Passamos para a frente. Sim, o ser humano tem uma grande capacidade de regenerar-se, não é? Portanto, muitas vezes, quando tu dás um passo atrás, o importante é que a seguir dês dois à frente, não é? E a esse nível, todos nós, em momentos da nossa vida, por uma razão ou por outra, damos passos atrás. Agora, não podemos nunca ficar lá, como tu dizes. Mas não é só não ficar lá. É não ficar no mesmo sítio onde se estava. Dás um passo atrás, mas a seguir dá dois à frente. Avanças, não é? Porque isso te pode sempre fazer aprender e fazer evoluir. Portanto, a todos os níveis, tu repara, por exemplo, uma das coisas que os atores trabalham muito do ponto de vista da sua própria emoção ou da sua capacidade de dominar os seus sentimentos, dominar os seus sentidos e os seus sentimentos, tem muito a ver com memórias afetivas. O que significa que grande parte das desgraças da tua vida familiar, etc, tu podes fazê-las reconverter no sentido da tua própria profissão, não é? Ao trabalhar essas memórias. Os discípulos do Chekhov trabalhariam sempre as memórias afetivas, sobre a dor, sobre o amor, sobre essas coisas todas, dentro das memórias dos atores, deles próprios, da sua própria vida. Essas não podes deitar fora, não é? Morreu-te um ser querido, de quem gostas muito. Não podes deitar isso fora. É importante que ao longo da tua vida te lembres disso. E que isso possa, e no nosso caso, isso muitas vezes é vantajoso para aquilo que nós estamos a fazer, não é? Portanto, também tem este duplo lado, que é, tu sofreste com isso, agora espelhas o sofrimento para os outros, recordando e memorizando isso, e ao mesmo tempo não esqueces essa pessoa. Porque também tens a tendência a tirar fora, não é? A deitar fora. Portanto, a ideia aqui é que tu sejas uma espécie de um mielheiro que acumula e não deita nada fora, não é? Vai usando. Para finalizarmos estes 1080 segundos, vou colocar duas últimas questões ao António que têm a ver. A primeira, o que é necessário para um ator trabalhar contigo? E a segunda, quais seriam as dicas que tu darias às pessoas que estão a pensar seguir essa área que tu trabalhas há 40 anos? Para trabalhar comigo não é preciso nada de especial, basta que seja profissional e que esteja no mercado, porque isso pode acontecer, não é? Trabalharmos sempre, não vejo. É evidente que nós aqui temos uma companhia que se chama Teatro do Bolhão e evidentemente que, por exemplo, o próximo espetáculo que irei fazer também com o Cognac, que já mais ou menos penso que sei qual é, evidentemente que vou ter de convidar atores para trabalharem comigo. Muitos deles nunca trabalharam, iremos trabalhar todos, não é? Agora, para seguir esta profissão, só há uma coisa a fazer: estudar. Foram 1080 segundos com António Capelo. Se quiserem colocar alguma questão, António, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esses e-mails ao António e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti, António, só tenho a agradecer por estes 1080 segundos. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dizer aos canais de distribuição que o conteúdo que aqui é falado é interessante e que outras pessoas devem ter acesso a esse mesmo conteúdo. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.